meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Gratidão imensa por estarem todos aqui com a gente. Sejam bem-vindos, vocês de todo o Brasil, nossos amigos do exterior, você que se encontra fora do Brasil também, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica. Que prazer receber vocês aqui. Bom, meus amigos, eu estou fazendo essa gravação. Espero que ela fique bacana, legal e que não dê problemas na hora de gravar. Porque hoje eu quero falar uma coisa para vocês que eu quero, de uma certa forma, não ter que voltar mais nesse assunto, para que o trabalho ele flua, para que o trabalho avance, para que o trabalho tome, né, como eu posso dizer aí, as suas evoluções. Eu fiz um vídeo aí, os 2 últimos vídeos, onde nós abordamos até, falamos sobre tatuagens, né? Já falei tanto sobre marcadores astrais, e eu gostaria hoje, né, de colocar de uma certa forma um entendimento maior e pleno para vocês, para que nós venhamos a seguir em frente com este trabalho, né? Abordando outros assuntos. Quero falar com vocês hoje de símbolos. Vamos falar sobre símbolos. Espero que a gravação esteja fluindo bem, o som esteja ok, tudo esteja ok. E vamos falar sobre simbologia, né? Vou colocar aqui, ó, simbologias. Simbologias. O que é um símbolo? O símbolo, espiritualmente falando, ele representa uma energia. Ele representa uma energia. E uma energia original, que tem uma origem onde, na maioria das pessoas, elas não entendem, né? Porque o encarnado da terceira dimensão, ele está totalmente ignorante, porque não se lembra do que existe do outro lado, porque você nasce, você cresce, você morre. Pronto, acabou. E nós estamos rodeados por símbolos. Tudo que nós vamos fazer tem símbolos. Existem símbolos para todos os lados. Até para vocês terem uma ideia, até as construções têm simbolismo, têm formas geométricas, né? As formas geométricas todas possuem uma camada, um grau de energia, né? Temos o círculo, temos o triângulo, temos tantos outros símbolos, o quadrado, e por aí vai, né? Isso aqui está parecendo o símbolo da OAB, ó. OAB. Né? E também, ó, olha que interessante. Que as pessoas não entendem. Nós temos o alfabeto, não temos o alfabeto? Alfabeto, né? O alfabeto, aqui para nós temos, né, da letra A, B, C, D, F, G, H e vai até o final. Então você vai A, B, C, D, D, D. Temos nos outros idiomas, temos no, né, eu vou fazer aqui, mas vocês me perdoem a minha ignorância, mas eu vou imitar aqui um símbolo, digamos, mais ou menos chinês, alguma coisa assim. Temos as linguagens do Oriente, temos
tantas linguagens, né? Aqui nós conhecemos o alfabeto mais por causa, né, que nós somos aqui, temos, se eu não me engano, vem do latim. O latim também é puro simbolismo. Tudo é símbolo, tá? Tanto que os nomes, todos são carregados de símbolos. Por exemplo, né, a junção da letra M, que tem um certo número de energia, com a letra A, com a letra E, cada uma com a sua energia. Possui uma forma energética. A energia da letra M mais a energia emitida pela letra A, o símbolo A. Tudo é símbolo. Às vezes letras são símbolos, mas a energia do C, mais a energia do E, mais a energia aqui, ó. Somado isso aqui, nós temos um coeficiente X de energia. Então, todos os nossos nomes são energéticos. Tudo é energético, né? Por exemplo, quando eu escolhi para o meu filho colocar o nome dele, eu coloquei o nome, né? De um ser que até eu admirava demais espiritualmente, que é o Miguel Arcanjo, né? O Michael foi por causa do Miguel Arcanjo. Eu vou explicar o porquê eu trabalho a energia do Michael para se utilizar da energia do Arcanjo. Ó, quem que é o Miguel Arcanjo que eu falei para vocês? Ele é um Oriano, é um draconiano Oriano, de Orion. Até falei do planeta dele. Se você souber, por exemplo, se você souber trabalhar essa energia desse nome, eu escolhi William. Michael, o nome dele é Michael William. William. Por causa da força energética. Michael William. E tem a força energética do meu sobrenome, Marins. Para vocês entenderem várias coisas, temos o meu sobrenome, Marins, né? Tem até lá entre a divisa do estado de São Paulo e Minas, temos o Pico dos Marins, onde até sumiu um rapaz que, né, até hoje eles tentam entender o que aconteceu com ele lá no Pico dos Marins. Beleza. A junção desses nomes, você sabe porque muitas vezes os seus filhos... O exemplo, Fabiano, quero te fazer uma pergunta. Os meninos, a energia deles é uma energia boa? Sim. Você acha seus filhos assim? Lógico que você é mãe, você é coruja. Mas os meninos, eles são assim, humildes, mansos, bons de coração, com todos, não é? Por quê? Eu vou fazer um vídeo, até o Renato Amaral e o Alisson fez 2 artes para mim, justamente pedi para eles até não publicar essas artes que eles me deram. Passei para eles a narrativa e eles fizeram a arte. O Renato Amaral e o Alisson, que é, né, os meus desenhistas. E até pedi para eles, não publica não, deixa eu fazer o vídeo, porque as pessoas vão ficar chocadas com o que eu vou dizer nesse vídeo. Mas é algo bem interessante. Então, às vezes, a junção dos nomes gera energia no ser. Quando a Marcele foi para nascer, o que eu fiz? Energeticamente, né, a Marcele, eu fiz a junção energética do derivado feminino do meu nome com a da mãe dela. Isso aqui é uma combinação de energia. A Marcela, eu trabalhei a energia minha e a energia da mãe dela. Fiz uma junção energética da combinação dos nossos nomes. E ela já carrega a energia da combinação formada
pelas simbologias das letras. Muitas vezes, o que acontece é que as pessoas não entendem que até uma escolha do nome de um filho nosso vai interferir nas energias com que eles vão ser abordados e até obsediados aqui. Se você errar no nome de um filho seu e meter um nome energeticamente que você, de uma certa forma, vai esmagar a criança com tamanha força e brutalidade, aí vai acontecer de não ser só o eu maior já é denso. E você, energeticamente, você vai fazer o quê? Você vai, de uma certa forma, digamos, colocar o seu filho, sua filha, num campo energético, que esse campo energético, energias vão chegar a eles e vão, por exemplo, eu fiz justamente a junção do nome da Marcele, justamente trabalhando a energia da mãe dela e a minha energia, fiz uma mistura de energética entre nós dois, já com o do meu sobrenome, para quê? Para que a Marcele, de uma certa forma, sabendo da densidade do eu maior dela, que é uma densidade grande, a Marcele, ela é difícil, ela é um pouco bruta, mas é humilde com as pessoas, um amor de pessoas, mas nós sabemos que eu sei do que eu tenho em mãos. Então, a junção energética cria um bloqueio para energias externas que vão o quê? Obsediá-la. Então, eu criei um campo vibracional guardando e protegendo a minha filha disso tudo. Se por acaso porque, já viu que é nome de modinha, pessoal? Já viu que tem nome que vira moda? Vocês acham que às vezes a televisão... Qual que era aquela novela, Fabiana, que tinha... Era o Mateu? Aquela novela que fez muito sucesso quando, no ano 2000, que eu te conheci, que tinha... Era Mateu e era Juliana, uma coisa assim? Juliane, uma coisa assim? É. E aí o pessoal entra no embarca nesses nomes, né? A pessoa vai, coloca um nome no filho, sem saber a sua vibração energética. E numa errada dessa, você está fazendo o quê? Você está jogando energeticamente seu filho ou sua filha, seu bebê, sua bebê, num campo de vibração energético que o que muitas das vezes vai atrapalhá-lo em todos os momentos e até muitos seres obsediadores vão chegar neles. Vocês acham que isso aqui é a dimensão dominada? Por quê? Na escolha, até a escolha dos nomes é uma coisa muito complicado de se fazer. Até o nome, né? Então, eu trabalho, o Michael, ele tem o nome de Michael, eu trabalho com o Michael para que ele trabalhe na energia em cima do Miguel Arcanjo mesmo. Não como um devoto, mas que ele, como Miguel Arcanjo, ele, de uma certa forma, é um tremendo de um guerreiro draconiano, né? Uma energia extremamente forte. É o nome com que eu faço hoje, com que o Michael trabalhe no campo vibracional da energia desse ser, sem fazer com que tenha qualquer tipo de louvor ou honra a esse ser. Mas esse ser aqui, ele emite uma vibração muito poderosa, muito forte, ao extremo. É um draconiano de uma energia muito, mas muito forte, e a sua reverberação é algo, assim, impressionante. Então, eu trabalho com que meu filho, como um ser, ele consiga, na vibração que esse ser emite aqui, ele consiga absorver as forças da energia emanada desse ser. Sem o quê? Sem pedir a esse ser, sem pedir com que esse ser o ajude. Simplesmente, como o ser, automaticamente ele vibra, e meu filho possa usar dessa grande vibração e poder e força para fazer as suas coisas em benefício próprio. Então, a gente temos todas essas jogadas nessa dimensão. Então, o que eu estou falando para vocês que as letras são símbolos. Tudo possui uma camada de energia. Então, se você
Se você acertar na conjunção vibracional energética do seu bebê, da sua bebê, isso vai ajudar muito. Você vai gerar campo, ou você pode gerar campo de proteção ou campo de, digamos assim, um campo onde você vai abrir a proteção energética para os obsidiadores chegarem até eles. Tudo é energia e vibração, pessoal. Tudo é energia e vibração. Então, o seu nome, ele tem uma vibração. Então, quando se tem nomes de modinha, é muito perigoso você jogar nomes de modinha. Então, além de tudo que eu já falei para vocês, o que acontece? Temos esses problemas das simbologias ocultas. Ah, não, mas é só uma letra do alfabeto. É um nome tão bonito. Atrevam a colocar o nome de seus filhos, disso aqui para vocês verem, ó. Atrevam a colocar algum nome de seus filhos dessa mesma forma. Tanto que tem muitas pessoas... Já viu que os artistas trocam de nome, tem um nome de batismo e um nome artístico, e que muitas vezes, muito nome artístico, por exemplo, né, esses megas cantores internacionais, essas pessoas que, de uma certa forma, mobilizam massas em escala global, ou até mesmo em escala nacional, essas pessoas imaginam ou veem mentalmente um nome artístico para elas trabalharem, e os nomes de batismo, tem gente que nem sabe. Ah, porque é muito feio. Não é porque é muito feio. É porque são pactos, são acordos energéticos. Vocês entenderam? Então, se as pessoas soubessem antes de colocar um nome, as pessoas pensariam muito bem antes de colocar. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu colocaria Michael no meu filho? Jamais. Mas como eu coloquei, e o William, eu soube trabalhar a vibração desses nomes com ele, e eu consigo perceber a vibração dos meus filhos, e o que acontece? Eu consigo hoje orientá-los de forma correta, mas por causa dos conhecimentos que eu tenho. Então, em todos os nomes, as letras possuem energias, e essas energias, numa combinação, produzem um resultado. Muitos positivos e outros muito negativos. Porque o ser humano da terceira dimensão não sabe trabalhar com esses tipos de símbolos energéticos. E eu falo, não é só, igual eu falei para vocês, todas as línguas, aquelas que são de escritas, igual nós temos um chinês, né? Esqueci o nome da língua do chinês. Eu até converso muito com meu amigo lá de Taiwan, eu brinco com ele. Você está falando chinês, né? Chinês não, Marcelo, é mandarim. Tudo aqueles são símbolos criados pelo astral para ser jogado aqui. Se um país vai ser X, se um país vai ser assado, se num país tal falange de seres astrais vão trabalhar, se num país tal falange de seres astrais vão dominar naquela região. Então, por exemplo, nós temos, né, vamos fazer aqui o mundo. Temos os Estados Unidos, chega aqui no Brasil, temos aqui a Europa, a África, né, e por aí vai lá na Oceania. Então, por exemplo, até... Ah, mas isso é história. Ah, você acredita na história? Você é inocente assim, de acreditar na história? Vamos fazer a divisão de seres astrais que vão controlar esse mundo, digamos, holográfico. Aí nós vamos fazer o seguinte: falange é grupo, tá? Grupo tal astral, vocês vão ter o quê? O privilégio de trabalhar nessa região. Outro grupo será influenciador nessa região. Vamos para o grupo A, grupo B. Outro grupo astral
C. Outro grupo, D. Vamos supor que temos a Antártida aqui, os polos. Grupos. Então, grupos, seres astrais, reptilianos, draconianos, greys, insetoides, vão trabalhar nas subdivisões astrais do mundo tridimensional. Aí o que acontece? Aqui eles vão influenciar o quê? Eles vão influenciar arquiteturas. Sabe, as arquiteturas, os prédios, os formatos que falam assim, olha, isso é muito característico de tal cultura, de tal civilização, arquitetura, arquiteto. Tô ficando doido. Arquitetura. Então, o formato da arquitetura das regiões, a forma como são as escritas, as línguas, os idiomas, são tudo de grupos diferentes, de falanges ou clãs, né, ou gangues astrais, que controlam as subdivisões, subdividem todo o mundo tridimensional e cada um trabalha energeticamente nessas regiões. São energias diferentes, muito diferentes. Até vou colocar aqui um pouquinho para cima. São energias muito diferentes, para vocês entenderem o que tudo é demarcação energética. Tudo é demarcação energética. Então, vocês vão perceber que não existe um mundo onde é controlado por um único ser. São subdivisões, são organizados, e cada grupo com frequências e aspectos característicos vão controlar o mundo da terceira dimensão e aqueles que nascem nessas regiões. E isso influencia o que chamamos de cultura, nomes, aspectos de arquitetura, né? Por exemplo, nós temos nas construções, né, formato de uma casa. Antigamente se tinha muito esse formato aqui. Vamos fazer uma casa igual a gente aprendia na escola, né? Aí faz o quê? A casa. A frente, o frontal da casa é uma pirâmide. Ela pode ser mais tanto bastante empinada para cima, ela pode ser sim, apenas singela, pequena. Mas essas casas estão baseadas num formato de pirâmide. Possui uma energia, a energia que vai ser característica dessa casa e que todos que habitarem aqui dentro vão lidar com ela, é uma energia proveniente do quê? De uma energia piramidal, na qual um grupo astral estará controlando. Então, essas casas possuem uma energia de frequência, energia A, por causa da frequência da simbologia. Casas que estão sobre o quê? A energia da pirâmide. E não precisa ser uma pirâmide tão extensa, não. Simplesmente basta você fazer o quê? O formato de uma pirâmide bem no topo da sua casa. E o que acontece? Essa casa estará sobre frequência, a frequência dos seres que controlam de forma geométrica a energia piramidal da existência da 3D. Temos as casas que parecem o quê? Parecem um caixote. Geralmente elas são assim, né? Parece um caixote. Possui uma frequência X, assim, assado. Está sobre uma frequência e seres daquela frequência que controlam ela estarão acessíveis a entrar, e essa energia vibracional dessa casa será desta forma geométrica. Outro exemplo que nós temos também,
Temos as construções em forma de torre. Os conhecidos prédios, né? Temos os prédios. Quem mora em prédio está vivendo num tipo de frequência vibracional de um certo tipo de grupos de seres que trabalham essas energias geométricas. E por aí vai. Se a pessoa fizer uma casa redonda, existe um tipo de vibração que vai estar dentro dessa casa. Ah, minha casa é amaldiçoada. Minha casa tem uma vibração muito ruim. Opa, espera aí. Para vocês terem uma ideia, vai depender muito da forma geométrica e do grupo de vibração na qual ela está caracterizada, na qual ela está o quê? Vibrando. Então, a pessoa que vive numa casa, como eu citei, ela está vivendo sobre uma frequência de vibração diferente da que mora num prédio e diferente das pessoas que moram em casas quadradas. São frequências diferentes. Tanto que tem casa, aí vai depender, ó, a casa tem frequência e fator X de energia. Aí o que acontece? A pessoa agrava ainda mais a frequência do lugar, né? Aí a pessoa bebe, fuma, a pessoa é promíscua, a pessoa leva a sua religiosidade, seja ela evangélica, espírita, kardecista, espiritualista, católico, budista, seja do que for. Aí o quê? Sua casa, sua frequência da sua casa, mais a vibração emitida por você, mais as vibrações que você puxa através da religião. Aí você vai somando esses fatores energéticos de vibração e no final vai ter um resultado para cima, positivo ou para baixo. Aí tem gente que, né, vamos dar-lhe sal grosso, ajuda a amenizar, mas a frequência ela é pulsante. Aí a pessoa fala assim, eu fui num cara, o cara veio com o pêndulozinho e disse que a energia do terreno, a energia é ruim. Não, não é que a energia do terreno é ruim. Negativo. O problema é estar no simbolismo, na forma energética que você escolhe para você morar dentro. Então, tudo é marcação, tudo gera um campo de vibração de energia. Tudo gera um campo de vibração de energia. Vocês estão entendendo o que é isso daqui? Por exemplo, qual que é a sua assinatura de ser existente? Quando eu assino isso daqui, ó, gerei um campo de energia. Gerei uma energia nessa realidade, onde essa é a demarcação. Eu estou demarcando essa realidade que eu estou presente. Fazendo o quê? As nossas assinaturas. Toda vez que você faz uma assinatura, você está mostrando ao dominador, aos seres astrais, que você pertence a essa realidade. E é coisa que você não tem como deixar de fazer. Você é escravo. Você é dependente dessas coisas. Aí o que acontece? Já viram que tem pessoas que compram uma casa, a casa ela é habitável, né? A pessoa compra uma casa habitável, arrumadinha, a casa só precisa de quê? Fazer algumas pequenas reparos e dar uma pintura, a casa fica zerada, mas a pessoa prefere derrubar a casa inteirinha e construir uma outra casa do jeito que ela se sente melhor. A pessoa é muito fresca, a pessoa gosta de gastar dinheiro à toa, porque não tem o que gastar. Aí a pessoa constrói uma casa com um outro aspecto. Sabe por que ela não se sente bem na frequência daquele modelo? Já viu que tem pessoa que não mora em prédio nem a pau? Eu detesto prédio, não morar em prédio nem a pau, não me sinto bem em prédio.
Eu gosto é de casa. Né? Eu gosto de morar numa casa, eu não gosto de morar em prédio. São frequências energéticas que uns se assimilam e outros não se assimilam. Por exemplo, eu, Marcelo, eu não gosto da frequência de prédios, da frequência energética que um edifício emite. Durmo num prédio, me estabeleço tranquilo, mas eu comprar minha residência para morar num prédio, a frequência emitida do formato de todas as construções nessa forma, isso aí para mim não me agrada nem um pouco. Minha frequência, ela se sente melhor, seja nas casas, em qualquer formato. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, acham que é frescura de um, é frescura do outro, que a pessoa está fazendo isso, está fazendo assado, que não tem nada a ver, deixa de bobeira, isso é coisa da sua cabeça, porque as pessoas, elas conseguem, mesmo sendo ignorantes, não tendo conhecimento, elas conseguem sentir vibrações. Vibrações. Vocês entenderam? Então, assim, tudo emite vibração e tudo vem do astral. Tudo é controlado e monitorado pelo astral. Tanto que tem pessoas que não moram nem a pau na cidade e preferem morar no campo. Porque lá é um outro tipo de vibração. Então, isso tudo tem a ver, sabe com o quê? Eu maior. Lembram que o Maico teve um sonho, né? O eu maior dele permitiu ele ver e ele possuía vários símbolos ao redor do seu braço, vindo do ombro e chegando até o punho. Não era, tinha um símbolo, vamos fazer um exemplo. Um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, 5 símbolos, 6 símbolos, 7 símbolos, 8 símbolos, 9 símbolos, 10 símbolos. 10 símbolos com características um diferente do outro, com energia um diferente do outro. Mas vocês sabiam que até as manchas que vocês nascem no corpo, que vocês acham que é um defeito genético, não é por acaso. Quem não nasce com aquelas manchas marrom? Aí vai falar que a mãe deixou cair a mora quando estava grávida na barriga, caiu café, borra de café na barriga. Não é verdade? Para vocês terem uma ideia, eu possuo 4 manchas no meu corpo. E uma, para vocês terem ideia, é enorme, na barriga. E até o desenho, o formato dessas manchas dos nossos corpos, elas têm um significado astral, uma demarcação energética. Nada é por acaso, para vocês terem uma ideia. Tudo tem um significado. Para vocês terem uma noção, aquelas manchas que a gente nasce. Não, a mãe deixou cair café na barriga dela quando ela estava grávida, eu nasci com manchas. Não é por acaso. São significados que vêm do plano astral, são marcações energéticas. Mas isso aí, não, aí, ó, você é um gordo maluco. Mas isso aí é genética, puxou da biologia da mãe, puxou da biologia do pai. Meus amigos, para você ser pai ou mãe de um eu maior, você tem que estar em acordos simultâneos com ele, mesmo que vocês sejam inimigos que se odeiem. Os acordos têm que ser iguais. Então, vocês vão estar vibrando numa frequência mais ou menos parecida. Tudo é demarcação, é simbolismo. Tudo está no seu corpo, não é à toa. Principalmente se ele o quê? Se ele aparentar e ele vier de forma natural. Tudo é frequência. E o duro é que as pessoas, elas não conseguem entender isso.
Porque elas são o quê? Elas são gado, elas vivem num sistema que elas não fazem a mínima ideia do que acontece no mundo invisível. Até o formato de uma cidade, o desenho que ela vai tomar é tudo pactos astrais. Tudo é pactos astrais. Se a cidade tem um formato geométrico, se expandiu dessa forma, se a cidade tem um formato desta forma, ou seja o que for, é tudo astral, tudo é acordado astral. Eles vão fazer o acordo, a vibração. Lembra de eu falar da divisão da Terra com os grupos que vão operar, as falanges que vão operar nas regiões? Essas regiões, elas são denominadas campos marcados e elas têm acordos. Por exemplo, em tal cidade, os planos astrais, eles precisam de X construção com certos, digamos, certas formas geométricas. Para o quê? Para que a frequência energética para controlar os seres daquela região funcione. Ah, nós precisamos controlar 1 milhão de habitantes. Vocês precisam controlar 1 milhão de habitantes e os maiores encarnados. Beleza. Então, essa cidade, ela terá que ter tal formas geométricas. Ela terá que ter, né? Vamos pôr um exemplo. Vou dar um exemplo aqui fantasioso. Ela vai ter que ter X triângulos, X círculos, X quadrados, retângulos. Ela vai ter o quê? Tem formas geométricas que não existem na nossa realidade. Eles sabem trançar cálculos, trabalhar energeticamente, aonde um se torna vários, ou vários se tornam um. É tudo combinações energéticas. Aí o que acontece? Eles conseguem controlar 1 milhão de habitantes e os maiores encarnados, tendo uma evasão, né? Saindo desses 1 milhão, 30 e os maiores. Que isso aí já é algo que eles não conseguem controlar. Vou baixar aqui para baixo para vocês verem. Aí eles não conseguem controlar. Entendeu? Rio de Janeiro. Eu preciso fazer o Rio virar o caos, o Rio bandidagem, o pau quebrando, violência. Eu preciso disso, tais formas, tais trabalhos assim. Preciso disso, assado, somado. Vamos prender, vamos supor, 14 milhões, um exemplo, eu não sei se o Rio tem 14 milhões, acho que o Rio tem uns 14 milhões de habitantes. 14 milhões, falange tal, falange dos meus maiores, mais extraterrestres tais, que vão fazer o trabalho e vão controlar essa cidade. Vamos controlar milhões. Então, tudo é simbolismo. Aí, o que acontece? Eles se utilizam não só das formas geométricas, mas o astral dá para eles um apoio. Aqui está o mundo de novo, né? O astral dá para eles um suporte. Um suporte. O astral fala assim, não, nós vamos ajudar vocês. Aqui é o mundo, um exemplo. Dividimos o mundo em vários perímetros, para falanges e grupos astrais. Então, o que nós precisamos para controlar esses eus maiores? Para que eles cumpram, nós vamos precisar da religião. Religião deve ser feito de forma religiosa. A religião é uma das ferramentas. Nós vamos precisar da mídia. E mídia é o que nós temos hoje. Nós temos televisões, cinemas, música, que é uma das mais poderosas. Somado isso a alguns outros fatores também, toda essa somatória vinda do astral, quem está no campo astral está operando e trabalhando
e está trabalhando. O astral fala assim, olha, para as falanges, vocês têm missão X, assim, assado, vocês devem fazer isso, isso e isso, e nós, o campo astral, nós vamos ajudar vocês fornecendo. Seria mais ou menos, não tem a guerra? Não tem os batalhões, não tem as pessoas que vão lutar, não tem as pessoas que vão guerrear na linha de frente da guerra, e nós temos o grupo que fornece o quê? As provisões, que são armamentos, comida, remédio, roupa limpa. Temos o pessoal que faz o quê? Que é o pessoal do abastecimento, que o pessoal proporciona com que as tropas de linha de frente de guerra lutem. Então, eles são aqueles que vão levar os mantimentos, as roupas, os remédios, as águas, para fornecerem para que os soldados lutem. Então, nós temos falanges, grupos de seres astrais trabalhando na terceira dimensão, enquanto o astral, né, eles estão infiltrados aqui na terceira dimensão e o campo astral está fornecendo o apoio e o suporte de forma geral. Grupo X, Grupo A, trabalha região tal. Grupo B, trabalha região tal. Grupo C, trabalha região tal. Grupo D, trabalha região tal da Terra. E o astral fala, nós vamos fornecer a vocês o suporte em escala global. Nós fazemos a nossa parte em nível mundo tridimensional completo, total, e vocês fazem a parte nas divisões de vocês. Então, nós formaremos uma linha de trabalho. O astral fornece a provisão global e os grupos trabalham nas suas regiões. Aqui é muito complexo. As pessoas não conseguem entender o que é um sistema de domínio extraterrestre. O que, por exemplo, Marcelo, cara, tá me vindo umas coisas na minha cabeça. Temos o Brasil, né? Temos o Brasil, mapa do Brasil. Ninguém. Ah, mas os políticos. Não, meus amigos, toda a formação, os desenhos dos mapas, isso é astral, tá? Isso não tem nada. O homem é apenas usado, ele é obsediado. E nós temos aqui no Brasil o estado chamado Minas Gerais. E nós temos aqui o Triângulo Mineiro. Aonde o Marcelo mora? Marcelo mora no Triângulo Mineiro, uma região energética muito forte dentro do Brasil. Até o desenho geométrico do Brasil, e quando se diz o Triângulo Mineiro, ele tem uma vibração energética muito particular dentro do Brasil. Ah, mas fizeram Brasília lá no Brasília, aqui no Centro-Oeste. Todos escolheram o Centro-Oeste por um determinado motivo energético e fizeram, vai ter que ser feito dessa forma, as formas geométricas, porque nós vamos controlar essa região e os seus maiores aqui presos, e é por isso o Brasil não sai da merda. E o brasileiro também, o quê? De uma certa forma colabore, né? Porque o brasileiro é tão obsediado e é tão denso o brasileiro que o nosso jeitinho brasileiro de ser, ele é o quê? Roubar. Então, tudo tem um significado energético. Energético. E muitas pessoas dançam por isso. É por isso que eu sempre fui um cara taxado por chato, ignorante, porque eu nunca fui um cara... Eu sempre fui um cara de fazer análises na minha vida muito minuciosa, até mesmo quando eu não conhecia o despertar. Porque eu conseguia sentir a vibração das coisas. Então, sempre fui muito taxado de ser um cara antipático. Não, é porque se eu não sinto, a vibração não me fala algo, eu não vou. E hoje eu entendo por quê. Vamos falar do seu corpo. Um exemplo. Você tem o seu corpo, né? Temos o seu corpo do seu eu maior, um exemplo. Seu eu maior,
ele está inserido e ele está em grupo de acordos com 5, 6 grupos. O grupo desse símbolo, o grupo desse símbolo e desse símbolo. Seu eu maior. Isso aqui é o quê? É colocado nele. Por quê? Frequência 1, frequência 2, frequência 3, frequência 4. Somados, o padrão de frequência dá 10. Frequência 10 de combinações energéticas entre grupos que se denominam aliados e dentro desses estão extraterrestres. Esse cara aqui vibra nesse tipo de frequência. É a sintonia. Já viu a radiofrequência? Não tem a rádio AM, FM, né? A rádio 101,7. Aqui em Uberlândia temos a 100,7, temos a 99,9, temos a 95,1, temos as rádios, não tem a frequência? Se você quer escutar uma música, aqui em Uberlândia, se você quer escutar música sertaneja, você vai colocar na 100,7. Se você quiser ouvir música mais popular, 99,9, e por aí vai. Então, são, né, aqui em Uberlândia, o pessoal do sertanejo vai lá na sintonia 100,7 FM. Eu quero uma coisa mais pop, eu quero ouvir tudo. 95,1 FM, né? Um que tá parecendo um de ET, pô. FM. 99,9 FM. Eu quero uma coisa mais, digamos, música popular, MPB, 107,8 FM. Aí você vai dividindo em grupos, né? Aqui é a galera do sertanejo, aqui é a galera do pop rock, né? Pop rock. Aqui temos a galera do samba, do pagode, do axé. Aqui temos a galera do que gosta da MPB mesmo, né? A música popular brasileira, aquela chata pra cacete, que eu detesto, aquela música que dá sono. Então, aqui em si já vai se dividindo em grupos por causa da frequência emitida pelas rádios, que trabalham certos tipos de músicas que te agradam ou não agradam. Então, nós vamos ter aqui, para vocês terem uma ideia, no campo astral, a mesma ciência, digamos assim, a mesma ideologia. Então, nós temos uma maior. Aí você chega aqui, lembra das falanges de controle das regiões demarcadas, que eu falei para vocês que eles dividem o mundo? Beleza, né? Aí você está aqui. Você é um personagem, né? Você nasceu... Você é um personagem aqui, você está vivendo, né? Você está aqui de boa. Aí vem aquele modismo, tudo que é modismo já é controlado por aquelas falanges astrais espirituais para controle de eus maiores, para vocês nunca acordarem disso daqui. Isso aqui é o seu eu maior, isso aqui é o personagem. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Um grupo inimigo desse eu maior seu lá, possui, digamos, a simbologia YPDA. Aí o que acontece? Os dominadores falam, olha só, nós temos que ajudar a demarcar estes corpos com a frequência YPDA, para que essa frequência YPDA nunca se aproxime da frequência YO, triângulo quadrado, frequência 10, porque a frequência do eu maior dele, frequência 10, porque se o eu maior dele, se ele entrar na sintonia da frequência do eu maior, frequência 10, os dois vão praticamente conversar telepaticamente um com o outro a todo instante. E esse daqui vai tomar o controle, induzindo o personagem a fazer as suas escolhas e vivências na terceira dimensão. Então, você é o quê? Marcelo, eu quero ir em Uberlândia
eu quero ouvir sertanejo, não quero ouvir mais nada. Qual que é a frequência para mim ouvir o que eu gosto? 100,7 FM aqui em Uberlândia. Marcelo, eu quero ir em Uberlândia, mas não quero ouvir sertanejo, não, homem. Eu quero ver uma coisa mais pop rock. O que eu ouço aí em Uberlândia? 93,1, 95,7, acho que é 95,7. Você tem que entrar nessa frequência. E temos frequências aqui. Eu quero ouvir rádio de crente. Então, as 200 aqui. Então, para vocês entenderem, né, que isso daqui, eles fazem de propósito. Aí a pessoa no modismo, né, usa o artista. Aí o artista, por exemplo, tem um grupo X que eles querem aprisionar. Isso eu falo, são de milhões de grupos de falanges diferentes de frequências de dominadores que vão aprisionar os seus maiores, os humanos. Aí o que eles fazem? Presta atenção. Vamos trabalhar um grupo. Nós temos filmes de tudo quanto é tipo de gosto, não é verdade? Para vocês assistirem. Temos vídeos de tudo quanto é gosto para vocês assistirem. Então, em certa região, eles vão trabalhar nas mídias, músicas, eles vão trabalhar nos filmes, nas propagandas, nos comerciais. Símbolos, vão trabalhar frequências justamente para cada região, para impedir o acesso ao seu eu maior. Porque, na realidade, você só tem que nascer, cumprir um papel de desorientador vivendo aqui de qualquer maneira, e você tem que morrer e acabou a sua estadia. E o seu personagem, eles fazem o quê? Eles destroem o seu personagem e toda a história que ele viveu construída aqui na terceira dimensão. Porque, na realidade, para eles, você não passa de apenas um objeto. E o seu eu maior é o que é o ser real. Aí o que acontece? Eles não querem a conexão de vocês com eles. Por isso colocam em frequências diferentes. Aí faz o seguinte, né? Aí você vai lá e você faz, né? Igual eu falei das tatuagens para as pessoas. Marcelo, as minhas tatuagens, como é que eu faço? O seu eu maior, ele faz o quê? Ele tem a frequência. Ele tem a frequência 10 megahertz. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Mas o seu corpo está na frequência 8 megahertz. Está incompatível. Por causa dessa porcaria que você cagou no seu corpo, que não é seu, que eles induzem vocês a fazerem, mas o corpo não é seu, tá? Quem disse que o corpo é seu e você pode fazer o que bem entender com ele? Você não vai levar ele para o outro lado, você vai morrer, você vai embora e esse corpo vai ficar a quem pertence? Aos dominadores, à terceira dimensão? Por que você está achando que o corpo é seu? Hã? Beleza, Marcelo, não me conecta, me fudi. De certa forma, você está fudido mesmo. Mas é aquele negócio. Se você modifica, apaga, um exemplo, é o mesmo exemplo da pessoa que fala, não gosto dessa vibração dessa casa, a casa está habitável, apenas preciso dar uma pintura, mas eu vou demolir a casa, eu quero construir uma que eu me sinta bem, da forma que eu me sinta bem. É a mesma coisa. Então, você, retirando o demarcador astral, você anula a frequência que ele está fazendo a sua frequência do seu corpo trabalhar. E aí você pode conseguir voltar a
fazer o trabalho de conseguir os 10 MHz e se conectar com o seu eu maior, porque não tem nada impedindo vocês. Uma coisa muito interessante, algumas pessoas fizeram uma pergunta para mim que eu achei assim, parece aquele negócio tipo assim, se eu arrancar um braço, muda a minha frequência. Se eu fizer uma cirurgia e deixar uma cicatriz, pessoal, vem cá. Tudo que é estado natural do ser não tem nada a ver. É igual as manchas que você nasce, são símbolos astrais. A Fabiana, quando eu conheci a Fabiana, ela tem um problema de quando a Fabiana está nervosa, quando a Fabiana está catando bosta com a mão, que ela quer meter porrada em nós todo mundo, ela tem uma mancha enorme na testa. E quando ela está de boa, essa mancha ela fica sutilmente visível. Mas se ela fica nervosa, a mancha ela fica até vermelha. E é uma mancha, parece um mapa. Quando eu conheci a Fabiana, ela não tinha isso. A Fabiana não tinha nada disso. Mas foi com o passar do tempo, próximo de nós fazermos os acordos com os extraterrestres, foi que Fabiana passou, depois de ver toda essa realidade, a ter essas manchas. Vocês entenderam? Então, onde eu falo para vocês, né? Para vocês, de uma certa forma, estou explicando o que é demarcação astral. Demarcação astral. Camisa. Coloquei uma roupa, uma camisa. Essa camisa tem um desenho ou um símbolo. Vamos colocar um símbolo aqui. Vamos pôr o símbolo do super-homem aqui, né? Um exemplo. Ou pode ser o símbolo do Batman. Pode ser o símbolo do Flash, né? O símbolo do Flash é um relâmpago. Pode ser o símbolo dos Vingadores, né? Os Avengers lá. Pode ser isso. Pode ser apenas um nome que simbolicamente seja, de uma certa forma, digamos, inofensivo. Comprei, né, uma bermuda com esse símbolo, que as pessoas ficam doidas para ter, né, com esse símbolo. Ou aquele símbolo, né, que temos aqui, tem o símbolo tal. Aí você vai fazendo para cima. Quando você veste uma roupa, você vai começar a entrar num estado de frequência do símbolo dessa roupa. Quanto mais tempo você ficar, você vai estar absorvendo a frequência da simbologia da roupa. Tanto que nos terreiros de Umbanda, né, Macumba, Espiritismo, eles têm as roupas deles e eles têm o símbolo dos pontos deles, né? Tem os símbolos deles lá, dos pontos de trabalho com seres espirituais, os exemplos. Nos Mormons, eles têm os garments, né, os endowments deles. Então, eles têm os endowments deles, eu não lembro direito, como fiz esse pacto, eu acho que eles têm um triângulo, eu não lembro direito. Um exemplo, numa das mamas deve ficar um triângulo. Um exemplo, na outra mama, um círculo, e no umbigo, um X. Eu não sei se é isso não, viu, pessoal? Estou só dando um exemplo. Então, todos os Mormons fazem o endowments, a investidura, vamos usar os garments. São roupas que ficam debaixo das outras. Então, eu sei que no mamilo tem um símbolo, no outro mamilo tem outro símbolo, e no umbigo tem outro símbolo. Na espiritualidade, tem um simbolismo de trabalho. Por quê? Esse simbolismo nessa roupa, que você vai usar energias temporárias. No caso dos Mormons, não, eles usam energia para o resto da vida. Isso aqui, ó, não pode, né, só para tomar banho, você tem que tirar, e você tem que usar isso daí o tempo todo, 24 horas. Então, esse é um tipo de símbolo que vão mantê-los aprisionados, porque eu sei que tem a bermuda e o joelho tem um símbolo também. Então, tem os símbolos temporários e símbolos frequentes. No caso dos Mormons, eles vão ficar o quê? Em estado de vigília dimensional por um grupo astral, por causa que eles são obrigados a usar os garments, né, os endowments deles por toda a vida. Eles não podem tirar essas roupas. Então, é uma energia que eles vão estar presos nela constantemente. Por que é necessário?
para o aprisionamento mental deles e o grupo, a falange astral, que está trabalhando com eles. Por exemplo, a Fabiana teve um sonho uma vez com a irmã dela, e a irmã dela estava passando por algumas coisas bem desagradáveis. E aí a Fabiana foi lá em astral na casa da irmã dela, e alguns seres extremamente violentos, mas muito violentos mesmo, estavam de terno e gravata, seres espirituais disseram para a Fabiana que eles não iriam sair da casa da irmã dela, que eles continuariam lá fazendo o que eles estavam fazendo, porque ela havia feito um trato, um pacto com eles. E qual que é esse? É o Grant, o Endowment e as ordenanças. Aí o que acontece? A pessoa fica presa, igual o espiritualista, o bandista, o budista, né? O pessoal dos símbolos, o reikiano também fica preso, né? O pessoal está tudo preso em símbolos. Temos os símbolos temporários, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha para o centro de Umbanda, o espírita, ele tem a roupa. Até a cor, as cores possuem frequência. As cores possuem frequência. Um exemplo. No centro, roupa tal, e muitas vezes símbolo tal ou com escrita tal. Tranquilo. Naquele momento do trabalho, eles precisam todos, mesmo que são de frequências diferentes, estarem numa mesma frequência com um grupo, uma falange de seres que vão usá-los, e eles precisam manter esses símbolos e essa frequência para dar o quê? Para dar o alinhamento de frequência que seja equivalente a igual entre os dois. Entre os dois. Para vocês terem uma ideia. Outra coisa. As roupas que eu uso. Vou passear, vou sair. Você vai estar suscetível a frequências daqueles símbolos temporariamente. Então, tem pessoas que põem uma roupa e falam assim, poxa, eu não gostei, não me senti bem, não caiu bem em mim. Por causa do quê? Da frequência da roupa, seja por alguma escrita, seja por algum símbolo, ou seja até mesmo pela cor daquela roupa. Mas eu gosto de roupa preta, adoro, mas eu não gostei dessa roupa aqui que eu vi que é preta, não me caiu bem. Por quê? Tem algum detalhe, seja geométrico nela, ou seja, escrita nela, ou algo oculto que a frequência dela está fazendo ser uma frequência hostil para você. Sabe quando tudo isso aqui é desvendado? Sabe quando tudo isso aqui, meus amigos, é desvendado? Quando vocês morrem. Quando vocês morrem. É por isso que vocês não podem se lembrar do outro lado. Por quê? Porque do outro lado está toda a verdade, digamos, entre aspas. E quando você morre, você sabe de tudo isso. Então, tudo é simbologia. Até o que você coloca dentro da tua casa muda a frequência da sua casa. Vocês sabiam? Tudo que é moda, tudo que é criado, está tudo configurado. Mas é legal. Por exemplo, até o formato de um violão. Até o formato de um violão, o formato de uma guitarra. O formato dos instrumentos musicais. Tudo emite uma frequência de aprisionamento mental. Tudo é aprisionamento mental. Então, tudo é simbolismo. Então, você precisa saber fazer a leitura dos símbolos e das suas energias para que você não tome decisões erradas. Por exemplo, eu tinha um carro X, o meu carro era tão bacana. Gente, eu tinha um carro velho.
Um exemplo. O meu carro velho, Marcelo, meu carro velho, ele andava, cara. Eu saía de São Paulo e eu ia até Manaus com o meu carro umas 10 vezes por ano. E o carro era velho, Marcelo. Mas o carro, ele o quê? Ele não dava problemas. Ele só tinha que trocar pneu e botar gasolina e de vez em quando, aí, de uma vez por ano, fazer manutenção. Cara, meu carro era maravilhoso. Aí eu decidi comprar um carro novo que estava na televisão, cara. Eu vi o comercial e era o artista tal, o artista assim, o artista assado, que estava anunciando. Aí passou na novela, passou no filme. Cara, aquele carrinho velho que me atendeu por 10 anos. Mas o bicho parecia que ele era vivo, parecia que o meu carro ele tinha vida própria. Aí o que acontece? O meu carro eu vendi. E comprei aquele carro 0 quilômetro. Com aquela cor da moda, Meu carro era branco, Marcelo, o outro. Aí eu comprei um carro, digamos, azul, todo tecnológico, que na televisão parece que nunca vai dar problema. Cara do céu, o carro é novo, mas o carro só me dá problema, cara. O carro só me dá trabalho. Eu não consigo de forma nenhuma ter a sorte que eu tinha com o meu outro carro, cara. E esse é mais novo que o urucubaca, que macumba que me fizer. Não, não é macumba. É a frequência que não bate com a sua. Seja da forma geométrica do carro, porque os carros possuem formas geométricas distintas, tanto dentro do seu interior, quanto externo no seu exterior. Até mesmo na configuração interna do seu motor, possui uma configuração geométrica que desenvolve um grau de energia. E aí, a sua frequência não bate com esse. E temos o detalhe até da cor. Até o detalhe da cor manda. É por isso que está tendo o quê? A frequência não se torna igual, ela se torna conflitante, gerando anomalias. Ela é diferente, gera anomalias energéticas e você só está tomando lá no TOBS. Entenderam como é que funciona isso daqui, mais ou menos? Que às vezes eu preciso passar essas coisas para vocês compreenderem. Às vezes você acha que é sorte, outras vezes acha que é azar. Não. A questão é que a frequência está criando a sua e do objeto, ou da roupa, ou da casa, está gerando um mega de um conflito, e elas não estão sendo iguais, elas estão sendo diferentes. E nisso daí, meus amigos, as coisas só vão para trás. Eu comprei um carro de marca tal. Meu carro era marca tal, comprei um carro de uma outra marca. E agora, como é que eu faço, Marcelo? Tem diferença? Todas as marcas possuem o quê? Uma simbologia simbólica, né? Uma simbologia, um símbolo de frequência, de energia, e cada uma bate ou não com você. Tem pessoa que fala, eu odeio o carro de tal marca, não tenho sorte. Porque quando eu compro um carro daquela marca, todo mundo que eu conheço tem e fala bem, mas comigo eu odeio, que eu só tenho prejuízo. É eu andar no carro, o carro estraga facilmente comigo. Outros falam, não, o carro tal é bom demais. Você fala, não, para mim não dá. Enquanto um carro que você fala, eu amo esse carro, adoro, me sinto super bem confortável, eu sinto seguro no carro, e outras pessoas falam, eu odeio, eu detesto esse carro. Entenderam? Como tem diferenças
de frequências, como tudo é frequência energética, ora, umas são compatíveis, iguais, e outras causam que? Anomalia, tem diferença de energia, pessoal. Então, isso explica o porquê muitas pessoas dão certo com algumas coisas e outras não dão. Porque muitas empresas utilizam certos logotipos e outras não usam. Entendeu? Agora eu vou dizer para vocês. São simbologias. Simbologias. E o mundo tem muitas desculpas extremamente confortáveis a vocês para justificar de uma certa forma brilhante, de uma forma bacana a vocês, que não tem nada a ver, que o que vocês podem fazer é belo, é nobre, as coisas nobres do mundo. Tudo para aprisionar e prender vocês. Aí quando vocês morrem, vestem o paletó de madeira, que vocês estão mortos, e vocês são enterrados, apagados, o seu eu maior do outro lado sabe de tudo isso. E muitas vezes ele não pode fazer nada, porque ele possui outros inimigos para arrebentar vocês. Espero que vocês tenham entendido. O campo astral vai muito mais além disso. Isso que eu estou falando para vocês é vamos separar assim um curso astral. Temos o básico 1, 2, 3, 4, 5. Temos o intermediário 1, 2, 3, 4, 5. Temos o avançado 1, 2, 3, 4, 5. Temos a especialização 1, 2, 3, 4, 5. E temos o grau mestre 1, 2, 3, 4, 5. O que eu passei para vocês é só um spoiler, uma pequena amostra do que seria o grau básico número 1. Para vocês verem o quão é mais complexo, desde o nome que você escolhe para o seu filho ou sua filha, desde a casa no formato que você vai viver, desde uma roupa que você use, desde um automóvel que você bater, desde todas as escolhas que você faz, até mesmo do seu companheiro ou sua companheira que você escolhe para a vida, tudo vai gerar o quê? Vai gerar um campo energético, onde é uma loteria, porque você não consegue se lembrar do astral, você está num período de amnésia total, amnésia. Eles não querem que vocês nem tenham consciência dessas coisas. Você vive apagado porque você simplesmente tem que ser um boneco que vai viver rotinamente a vida na terceira dimensão e morrer. Quando você morrer, tudo a seu respeito acaba. Ou eu quero que você me responda, quem foi o seu quinto ou sexto avô ou avó de geração? Você se lembra dele? Sabe quem foi? Eu acho que na maioria de vocês não sabem nem quem foram os seus tataravós e os nomes deles. Sabe por quê? Porque eles acabaram. Eles foram apagados. Eles não existem mais. Não é interessante eles estarem, digamos, ativamente na memória dos humanos, porque os humanos são apenas bonecos, personagens temporários que vêm e vão embora. Entenderam? Isso é um vídeo muito básico, mas que já vai abrir a mente de vocês sobre energias. Até vou vir aqui para falar com vocês. Então, esse é um vídeo básico para falar com vocês do que existe do outro lado.
para vocês entenderem a complexidade que era estar aqui. Quando o Marcelo fala que vocês habitam um mundo controlado por seres extraterrestres, para vocês entenderem a dimensão do controle que é tudo isso daqui. É por isso que eu faço este trabalho, para te dar pelo menos um pingo de lucidez. Para que você pense 1 bilhão de vezes antes de fazer as coisas. Quer um conselho? Nunca viva na modinha. Nunca ache bonito porque o outro fez algo que está na moda. Jamais. Jamais façam essas coisas. Vocês devem, sim, pensar muito bem antes de vocês fazerem algo. E principalmente quando vai ser algo extremamente mais íntimo, que no caso vai ser até sobre seus corpos. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz e muita luz. Esse é apenas um vídeo introdutório sobre simbolismo, sobre frequências energéticas e que, para o religioso, enquanto ame seu Deus sobre todas as coisas e jamais contrarie seu Deus, existe um Deus, um Salvador, um homem que virá salvar a humanidade, é muito fácil essas coisas. Do que se você for parar para pensar na complexidade que é isso daqui, e olha que eu não estou falando nem o começo, o ser humano pira. Você sabe por que o ser humano pira? Você sabe por que às vezes o ser humano ele enlouquece? Você sabe por quê? Porque essas informações não são programadas para ser passadas para os mortais da terceira dimensão. Elas não são programadas para isso. Não, o que eu estou falando para vocês é uma grande violação. É uma grande violação ao padrão e o modo operacional da vida da terceira dimensão. Vocês têm que acreditar em mestres, avatares, comandos de luzes, seres dimensionais, salvadores, protetores. Vocês têm que acreditar em todas essas coisas. E não começar a parar para pensar no que realmente é isso daqui. Hoje eu sei que cada símbolo que eu vivencio ou coloco dentro da minha casa, eu tenho noção do que eu estou fazendo. Por exemplo, eu trabalho na energia draconiana. Eu, Marcelo, trabalho na energia draconiana, draco-reptiliana. Igual, eu tenho Supermans, eu tenho camisa com o símbolo dos Supermans, bonecos, as estatuetas, mas por quê? Eu sei trabalhar essa energia e ela é compatível com a minha energia draco-reptiliana. Então, é muito maior do que nós imaginamos. Então, por isso vocês quase piram, quase ficam loucos, porque vocês não são programados para receber essa energia, ou receber esses conhecimentos, esses questionamentos. Vocês são programados para serem religiosos, pais de famílias, para serem cidadãos obedientes à lei e à sociedade, viverem introduzidos na cultura da sua sociedade. Pessoas como eu, eles chamam de sociopata, não é? Ou muitos de vocês, sociopata é aquela pessoa que não se adequada, ela não se encaixa em padrão de nada e com ninguém. Aí eles chamam de sociopata, que não é uma pessoa social, ela tem apatia, antipatia, ela não quer estar no meio das pessoas, ela não quer interagir dentro do que está sendo imposto na dimensão, ela é diferente, ela é considerada até doente, de propósito. Por quê? Porque para o sistema dominador, para você ser considerado normal, você tem que debochar e ridicularizar informações como essa, você tem que ser religioso, você tem que ser um mundano, viver no mundo, acreditando numa salvação, acreditando em algo que virá depois, para quando você morrer, acreditando que algo será feito e ajudado, você vai ser apagado e resetado. Eles não têm interesse em você.
Eles não têm um pingo de interesse em você. Então, quando são coisas compatíveis com o que eles querem, vocês abraçam e vocês amam. O mundo ama. O mundo adora. Mas quando é diferente de tudo que o mundo ama, as pessoas começam a quase ficarem loucas. Sabe por que loucas? Porque é um tipo de informação que você não foi configurado para receber. Porque ela tem que ficar oculta. Entenderam? Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa. Que o universo conspire a favor de todos. Deixem seus joinhas nos vídeos. É um trabalho sobre... Espero ter colocado um pouquinho mais de lucidez a vocês sobre o que é simbolismos, energias, para vocês não ficarem me perguntando coisas que eu digo para vocês é tão simples de se entender, tá certo? Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Tchau, tchau.